Quanto dinheiro eu preciso ter para entrar na lista das pessoas mais ricas do Brasil? 1 bilhão de reais? 5 bilhões? Talvez 10 bilhões? Acredite, isso ainda não seria suficiente para chegar perto das primeiras posições. Hoje vamos conhecer as 10 pessoas mais ricas do Brasil em 2026. Descobrir como construíram ou herdaram suas fortunas e entender quais empresas estão por trás de tanto dinheiro. Os valores apresentados são estimativas da Forbes em 2026 e podem variar conforme o preço das ações, participações empresariais e outros ativos. Posição de número 10, Miguel Kriegsner. Começamos nossa lista com o homem por trás de uma das maiores empresas de cosméticos do Brasil. Miguel Kriegsner nasceu em La Paz, na Bolívia, e ainda criança se mudou com a família para o Brasil. Formado em farmácia e bioquímica pela Universidade Federal do Paraná, Kriegsner começou sua trajetória empresarial de maneira muito mais modesta do que seu patrimônio atual poderia sugerir. Em 1977, ele abriu uma pequena farmácia de manipulação em Curitiba. Aquele negócio daria origem a O Boticário. A empresa começou a ganhar espaço com perfumes e produtos de beleza e se tornou pioneira no desenvolvimento de um gigantesco sistema de franquias. Com o passar dos anos, O Boticário deixou de ser apenas uma marca e passou a integrar um conglomerado muito maior. Atualmente, o Grupo Boticário reúne marcas como Eudora, Quem Disse, Berenice, Vult, OU e várias outras. Kriegsner também realizou investimentos fora do setor de cosméticos, mas é sua participação no Grupo Boticário que explica grande parte de sua fortuna. Em 2026, seu patrimônio é estimado em aproximadamente 6,8 bilhões de dólares americanos. Isso significa que são necessários quase 7 bilhões de dólares apenas para ocupar a última posição desta lista. E o próximo bilionário construiu sua riqueza participando de alguns dos maiores negócios de consumo do planeta. Posição de número 9, Carlos Alberto Sicupira. Na nona posição está Carlos Alberto Sicupira. Ele faz parte de um trio de empresários que se tornou lendário no mundo dos negócios brasileiros. Ao lado de Jorge Paulo Lemann e Marcel Hermann Telles, Sicupira participou da construção de um império que ultrapassou as fronteiras do Brasil. Sua história empresarial está ligada a nomes como Banco Garantia, Lojas Americanas e, principalmente, as operações que deram origem à gigantesca AB InBev. A companhia controla algumas das marcas de cerveja mais conhecidas do planeta. Sicupira também é um dos nomes associados a 3G Capital, grupo de investimentos que realizou grandes operações internacionais. Em 2026, a Forbes estima sua fortuna em aproximadamente 6,9 bilhões de dólares americanos. Curiosamente, Sicupira foi uma exceção entre os grandes bilionários brasileiros naquele ano. Enquanto várias fortunas cresceram, seu patrimônio estimado caiu em relação aos aproximadamente 7,6 bilhões de dólares americanos registrados anteriormente. Mesmo depois de perder centenas de milhões de dólares em valor patrimonial, ele continua entre os brasileiros mais ricos do planeta. E a próxima fortuna também está diretamente relacionada ao império construído por esse mesmo grupo de empresários. Na oitava posição temos Max van Huygerden Hermann Telles. Na oitava posição aparece um nome muito menos conhecido pelo público brasileiro: Max van Huygerden Hermann Telles. Mas seu sobrenome entrega uma pista importante sobre a origem de sua fortuna. Max pertence à família de Marcel Hermann Telles, um dos históricos parceiros de Jorge Paulo Lemann e Carlos Alberto Sicupira. Marcel Telles participou da construção de alguns dos maiores negócios corporativos ligados ao Brasil. A trajetória começou no mercado financeiro e avançou para o setor de bebidas, onde os investimentos do grupo eventualmente ajudaram a criar a AB InBev, gigante global dona de marcas comercializadas em praticamente todo o planeta. Max está ligado à riqueza familiar proveniente dessas participações empresariais e investimentos. E em 2026, seu patrimônio estimado chegou a aproximadamente 7,4 bilhões de dólares americanos.
É uma fortuna gigantesca construída sobre ativos que podem continuar produzindo dividendos e se valorizando ao longo de décadas. Mas por apenas cerca de 100 milhões de dólares, ele perde a próxima posição. Posição de número 7. Jorge Moll Filho e família. Na sétima posição está Jorge Moll Filho. Diferentemente de vários nomes desta lista, sua fortuna não veio de bancos, cervejarias ou empresas de tecnologia. Ela nasceu principalmente na medicina. Jorge Moll é cardiologista e fundador da Rede D'Or São Luís. O negócio começou no Rio de Janeiro e cresceu agressivamente através da construção e aquisição de hospitais. Com o passar das décadas, a Rede D'Or se transformou em um gigantesco grupo de saúde. A empresa expandiu sua presença para diferentes regiões brasileiras e passou a controlar dezenas de hospitais e clínicas. Outro grande passo foi a aquisição da Sul América, ampliando ainda mais o alcance do grupo no setor de saúde. Com a expansão da companhia e a valorização de sua participação empresarial, a fortuna da família Moll cresceu enormemente. Em 2026, Jorge Moll Filho e sua família aparecem com um patrimônio estimado de aproximadamente 7,5 bilhões de dólares americanos. Mas agora, os números começam a aumentar ainda mais. Porque entramos em uma das famílias mais tradicionais e poderosas do sistema financeiro brasileiro. Na sexta posição nós temos Pedro Moreira Salles. Na sexta posição está Pedro Moreira Salles. Pedro nasceu em uma das famílias mais tradicionais do setor bancário brasileiro. Seu pai, Walter Moreira Salles, foi banqueiro, diplomata e fundador do Unibanco. Durante décadas, o banco se tornou uma das instituições financeiras mais importantes do país. Até que, em 2008, aconteceu uma operação gigantesca. O Unibanco se fundiu com o Itaú. Dessa união, nasceu o Itaú Unibanco, que se tornou o maior banco privado da América Latina. A família Moreira Salles manteve uma participação importante no novo conglomerado. Mas a riqueza familiar não depende apenas de bancos. Os Moreira Salles também possuem participação na CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. A empresa é líder mundial na produção e comercialização de produtos de nióbio, um metal extremamente importante para diferentes aplicações industriais. Pedro também é ligado a Cambury, empresa de investimentos fundada em 2011. Em 2026, a fortuna de Pedro Moreira Salles é estimada em aproximadamente 9,1 bilhões de dólares americanos. Mas ele nem sequer é o integrante mais rico da própria família nesta lista. Na quinta posição, Fernando Roberto Moreira Salles. Assim como Pedro, Fernando é herdeiro do gigantesco patrimônio construído pela família Moreira Salles. E as principais fontes de riqueza são semelhantes. A família possui uma importante participação indireta no Itaú Unibanco, além de investimentos relacionados à CBMM. E a importância da CBMM não pode ser subestimada. O nióbio é utilizado para melhorar características de ligas metálicas e possui aplicações em setores industriais de alto valor. A posição da companhia nesse mercado ajudou a transformar a participação da família em um ativo extremamente valioso. Em 2026, Fernando Moreira Salles aparece com uma fortuna estimada em aproximadamente 9,9 bilhões de dólares americanos. Ou seja, ele está muito próximo de ultrapassar a barreira dos 10 bilhões de dólares. Só que daqui para frente acontece algo impressionante. Existe praticamente um salto de 10 bilhões de dólares entre a quinta e a quarta posição. Porque agora entramos em uma categoria completamente diferente de bilionários. Na quarta posição temos Jorge Paulo Lemann e família. Na quarta posição está um dos empresários brasileiros mais conhecidos internacionalmente, Jorge Paulo Lemann. Antes de se tornar bilionário, Lemann chegou a ser jogador de tênis e participou de competições internacionais. Mas foi no mercado financeiro que sua história realmente mudou. Lemann se tornou um dos principais nomes do Banco Garantia e desenvolveu uma parceria histórica com Marcel Pelles e Carlos Sicupira. O trio passou a investir e adquirir empresas. Um dos maiores exemplos foi a cervejaria Brahma. A Brahma posteriormente se uniu à Antártica, criando a Ambev. Mas eles não pararam no Brasil. A expansão internacional ajudaria a criar a AB InBev,
hoje uma das maiores cervejarias do planeta. Lehman também se tornou cofundador da 3G Capital. Através da 3G e de seus parceiros, seu universo de investimentos passou a envolver gigantes do setor de alimentos e consumo. Sua fortuna, portanto, não nasceu de uma única empresa. Ela foi construída através de décadas comprando, transformando e expandindo grandes negócios. Em 2026, a Forbes estima o patrimônio de Jorge Paulo Lemann e sua família em aproximadamente 19,8 bilhões de dólares americanos. É praticamente o dobro da fortuna do quinto colocado. E mesmo com quase 20 bilhões de dólares, Lemann não consegue entrar no top 3. No terceiro lugar temos André Esteves. Na terceira posição está André Esteves. E talvez nenhuma fortuna desta lista tenha passado por uma transformação tão impressionante recentemente. Esteves começou sua trajetória profissional como estagiário no Banco Pactual. Ele cresceu dentro da instituição até se tornar sócio e, posteriormente, uma das figuras centrais do negócio. Em 2006, o Pactual foi vendido ao banco suíço UBS por aproximadamente 3,1 bilhões de dólares americanos. Alguns anos depois, Esteves e outros sócios participaram da recompra da operação que acabaria dando origem ao BTG Pactual. O banco cresceu até se transformar em uma das maiores instituições financeiras da América Latina, atuando em banco de investimentos, gestão de patrimônio, gestão de recursos, crédito e serviços digitais. E em 2026, a valorização desse império provocou uma mudança impressionante na fortuna de Esteves. Segundo a Forbes, seu patrimônio passou de aproximadamente 6,9 bilhões de dólares americanos para 20,2 bilhões de dólares americanos em apenas 12 meses. Estamos falando de um crescimento de quase 193%. Em valores absolutos, seu patrimônio estimado aumentou em mais de 13 bilhões de dólares americanos. Isso fez Esteves subir 356 posições no ranking mundial da Forbes, chegando à 131ª colocação. E mesmo depois de um crescimento dessa magnitude, existem duas fortunas brasileiras ainda maiores. Na posição de número 2 temos Vicky Safra e família. Vicky é viúva de Joseph Safra, um dos banqueiros mais importantes e ricos da história do Brasil. A família Safra possui uma longa tradição no sistema financeiro internacional. Joseph expandiu os negócios familiares e transformou o Banco Safra em uma das instituições financeiras privadas mais importantes do país. Mas o patrimônio familiar se espalhou muito além do Banco Brasileiro. Ao longo dos anos, os Safra construíram interesses financeiros e imobiliários em diferentes partes do mundo. Quando Joseph Safra morreu em 2020, deixou uma fortuna estimada em aproximadamente 23 bilhões de dólares americanos. Grande parte do império passou para Vicky e seus filhos. E existe um detalhe importante sobre sua presença nesta lista. Vicky nasceu na Grécia, mas possui cidadania brasileira. A própria Forbes Brasil a considera a mulher mais rica do país, embora a classificação internacional da publicação atualmente a liste como grega. Em 2026, o patrimônio atribuído a Vicky Safra e sua família é estimado em aproximadamente 27,1 bilhões de dólares americanos. É uma quantidade de dinheiro difícil até mesmo de imaginar. Mas ainda não é suficiente para ocupar o primeiro lugar. Porque o brasileiro mais rico de 2026 está quase 9 bilhões de dólares à frente. No primeiríssimo lugar temos Eduardo Saverin. E finalmente chegamos ao primeiro lugar. O brasileiro mais rico em 2026 é Eduardo Saverin. E sua história está diretamente relacionada à criação de uma das empresas mais importantes da era da internet. Saverin nasceu em São Paulo e posteriormente se mudou para os Estados Unidos. Ele estudou em Harvard e foi justamente durante seu período na universidade que conheceu Mark Zuckerberg. Em 2004, Saverin se tornou um dos cofundadores do Facebook. Nos primeiros meses da empresa, teve um papel importante na área financeira e de negócios. A relação entre Saverin e Zuckerberg, porém, se deteriorou. Os conflitos acabaram resultando em uma disputa que posteriormente foi resolvida através de um acordo. Mas Saverin manteve uma participação no Facebook.
E isso se tornou extraordinariamente valioso. O Facebook cresceu de um projeto universitário para uma das maiores empresas de tecnologia do planeta, posteriormente tornando-se parte da Meta Platforms. Com a valorização da companhia, a participação de Saverin ajudou a transformar seu patrimônio. Mas ele não parou no Facebook. Saverin mudou-se para Singapura e passou a atuar fortemente como investidor. Em 2015, ele cofundou a B Capital, empresa de investimentos focada em tecnologia e companhias de alto crescimento. Seu patrimônio continuou aumentando junto com seus investimentos e com a valorização dos ativos ligados à Meta. Em 2026, a Forbes estima sua fortuna em impressionantes 35,9 bilhões de dólares americanos. No levantamento anterior, eram aproximadamente 34,5 bilhões de dólares americanos. Isso significa um aumento de cerca de 1,4 bilhão de dólares americanos em apenas um ano. E com 35,9 bilhões de dólares americanos, Saverin ocupa a 59ª posição entre as pessoas mais ricas do mundo. Para colocar esse número em perspectiva, Saverin possui sozinho uma fortuna maior do que a de vários outros bilionários brasileiros desta lista somados. E pensar que uma parte fundamental dessa história começou em um dormitório universitário, com uma empresa chamada Facebook. Essas foram as 10 pessoas mais ricas do Brasil em 2026. Agora queremos saber, qual dessas fortunas mais surpreendeu você? E se você gosta de descobrir quem são as pessoas mais ricas do Brasil e como elas construíram seus impérios, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.